Olá, hoje nós vamos falar sobre arte e literatura. E para falar sobre arte e literatura, estou tendo a grata satisfação de receber o grande artista baiano, cantor, ator, João Gonzaga, ganhador de 2 prêmios Braskem de arte. E, João Gonzaga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço você, Dr. Adi Habib, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui gravando com você no seu podcast. João, para começar, me chame só de Adi, de Habib, esquece o doutor, nós estamos aqui para falar sobre arte. E arte e literatura é uma coisa que para mim transcende qualquer outra coisa. Mas, João, você que é um artista consagrado, talentoso, conheço a sua arte, inclusive tive a grata satisfação e a honra de ter você no lançamento do meu livro Sedução e Morte no Judiciário. Esse livro foi lançado agora em junho, então você foi quem fez uma atuação maravilhosa, fantástica. Mas claro, João, me fale um pouco do João Gonzaga artista. Pronto. Primeiro eu vou falar já do seu livro. O Adi aquele dia foi um presente. Sabe por quê? Quando chegou para mim o script, que é do primeiro capítulo, né? Eu vi um cara severino saindo lá da cidade de Pilão Arcado com sua simplicidade, que se tornou advogado. E aquele primeiro trecho do primeiro capítulo me pegou. Eu disse, não, eu preciso fazer um personagem retratando o parente desse cara que se tornou advogado. Porque no primeiro capítulo fala que ele foi para Salvador, né, estudou, se tornou advogado, enfim, essa história toda. E houve uma questão com ele lá, mas antes, nesse intervalo, o parente que ele tinha em Salvador, que era o tio que trabalhava na Feira de São Joaquim, escrevia cartas, né, para a família em Pilão Arcado. Isso. Tanto que no lançamento eu peguei um dos convidados seus e levei lá para o meu cenáriozinho como que fosse uma das cartas que chegou de Salvador. Sim. Falando da história de Severino. Então foi bem interessante aquilo. E foi um desafio grande para mim, porque eu não tive muito tempo para ler a história toda, mas deu para ficar na mente assim, algo desenvolver de uma forma bem tranquila e deu muito certo. Foi muito legal aquele dia. Não, sua participação foi brilhante. Aliás, muito contribuiu e abrilhantou o evento, e todo mundo comentou, todo mundo falou que foi um lançamento diferente, porque a gente fugiu daquele trivial, daquilo que está acostumado a ter como lançamento de livro, e nós fizemos um evento com música e teatro, né, e com a sua participação. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito interessante. Mas você falou de Severino, você falou aí do protagonista do livro, que é Severino, e Severino nasce em Pilão Arcado, como você disse, ele tem contra ele todos os prognósticos, porque ele é de uma família muito pobre, o pai dele é feirante, numa cidade muito distante da capital, nascido lá nos idos de 76, quando o Severino nasce, pai dele feirante, a mãe dele dona de casa, cuidava da família, e o pai dele criava bodes e cabras e porcos no fundo da casa, naquele quintal, né? É sertão, as pessoas têm quintal grande, e o pai dele criava alguns animais que abatia e vendia na feira aos sábados. E Severino, aos 12 anos, já ajudava o pai nessa labuta. E aí, quando ele estava um dia de sábado na feira, ele encontra um senhor elegante. Aquele terno azul. Terno, gravata, vestido diferente. Nunca vi diferente. ninguém vestido daquele jeito. O senhor está vestido diferente de todo mundo. Por quê? Por quê? Exatamente. Aí aquela criança curiosa, e você muito bem ensinou essa parte, João, você ensinou muito bem essa parte, você está vestido diferente de todo mundo, por quê? Não é? E então aquele senhor diz que é porque ele era advogado da cidade, doutor Edgar, e ele tinha ido atender um cliente na delegacia. E aí o menino curioso pergunta, mas o que faz um advogado? E aí o doutor Edgar diz que o advogado é o cavaleiro que com a espada da justiça defende os fracos e oprimidos. Estalou na mente dele o desejo, né? Logo, de ser advogado. Né? Aí o menino disse, pô, cara, que coisa legal. É tudo isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí virou pro pai e disse, pai, eu quero ser advogado. E aí Severiano... Com condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Pobre. Demarré de si. Olhou e disse, como vamos fazer
Isso, como vamos realizar o sonho do nosso filho? E aí ele vai para casa preocupado, chega em casa, encontra a sua mulher Maria, dona de casa, e aí ele conta para Maria o sonho do filho que foi despertado ali naquele momento da feira, e o filho agora quer ser advogado, como fazer? E aí Maria lembra que o irmão dela, Antônio, mora em Salvador e tem barraca onde? Feirante, em São Joaquim. Na feira Isso foi em 1988 que o Severino veio para Salvador. Não, em 88 foi quando ele conheceu o Dr. Edgar. O Dr. Edgar. Ele vem para Salvador em 1990. 2 anos depois, aos 14 anos. Né? Aos 14 anos é quando ele vem para Salvador. O Adi, esse Severino, por um acaso, é você? Não. Severino, veja, o que foi que eu quis com esse livro, tá? Eu quis trazer contexto. Primeiro contexto que eu quis trazer é que você não deve ter estereótipos com absolutamente ninguém. Por isso que eu escolhi o nome do personagem Severino. Porque se você observar o nome Severino, é um nome que é como se trouxesse um certo estigma. Remete a alguém da última fila, tipo, né? Não é? O nome remete a alguém da última fila, do jeito que se fala hoje. Quando você imagina alguém Severino, você imagina um sertanejo de alpercata de couro no pé, não é assim? Aquele homem sofrido pelo sertão. É isso que você imagina. E a gente lembra até de um personagem de um programa que era aquele Severino Cara Crachá, que era o porteiro que fazia o Cara Crachá. Né? Então, quando você ouve o nome Severino, você já imagina, você já alguém faz... inferior. Você já faz um certo estereótipo. Você estereotipa a pessoa pelo nome. Né? Então você já cria um certo estereótipo por causa do nome. Depois, imagine o nome Severino, nascido em Pilão Arcado, cerca de 800 quilômetros distante de Salvador. Uma cidade que universidade perto naquela época, nem pensar, nem sonhar. Completamente fora da realidade dele se tornar advogado. Exatamente, certo? Mas aí vem... E tem um ditado que diz: sonhar pequeno e sonhar grande, você gasta a mesma energia, certo? E quando você sonha, quando você acredita, você realiza. Primeiro o sonho dele, né? Apoio do pai. O apoio do pai. O incentivo da mãe com um parente em Salvador. Com um parente em Salvador. Veja que as coisas se conjugaram. Né? Olha a soma de fatores. Aí quando ele completa 14 anos, ele vem morar em Salvador com o tio e vai ajudar o tio na barraca de São Joaquim de manhã e estuda na parte da tarde. Olha a história, e aquele menino estuda e ele consegue realizar o sonho dele. Ele passa na UFBA e tem direito em primeiro lugar. Menino dedicado, ele passa na UFBA. Observe, ele se torna então estudante de direito. Depois ele é aprovado no exame de ordem, conclui o curso de direito e se torna advogado com a carteira na mão. Como ele não tem dinheiro, ele é muito pobre, ele vai trabalhar em escritório de outros advogados, em grande escritório. Depois ele submete a um concurso para magistrado, logra êxito, é aprovado, se torna magistrado e exerce a magistratura trabalhista por 2 anos. Mas, João, aquele sonho de ser advogado, de defender pessoas, continua perseguindo Severino. Que já estava nele, né? Já estava nele. Aquela criança continua martelando na cabeça agora do Severino adulto. Mas seu sonho é ser advogado, cara? Peraí. Você tá de boa, você agora é juiz, você é magistrado, você tem dinheiro, você tem status. Dá menos trabalho, né? Pô, e dá status. Você tem uma carreira sólida, você não precisa se preocupar quanto você vai receber, se você trabalhar mais ou menos, mas você tem lá seu salário. Claro, é uma profissão que exige muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas tá? ele já exige muito trabalho, mas tem o status e segurança. E, claro, mas ele segurança... continuou na cabeça dele de que ele seria aquele guerreiro da justiça. Exatamente. Que ele viu do doutor anteriormente lá no sertão. Exatamente, João. Então aí aquela criança continua ali, sabe aquela vozinha daquela criança? Peraí, você tá muito bem, Severino, você é magistrado, respeitado, você tem seu salário todo mês, mas e aquele... Fica na sua, fica quietinho aí. E aquele advogado que você sonhou em ser? Aquele guerreiro que defende pessoas? Ainda estava vivo ali nele, hein? E aquele menino fica conversando com aquele Severino adulto o tempo todo, e Severino adulto faz o quê? Pede exoneração e se lança na advocacia. E ele prospera, e ele se dá bem. E ele se dá muitíssimo bem. Prospera, ele é um cara inteligente, empenhado, esforçado, um cara ético. Aí primeiro foi trabalhar no escritório de outrem, depois montou o próprio dele.
Primeiro ele trabalha no escritório de outras pessoas, depois se torna magistrado, e quando ele deixa a magistratura, ele já monta o escritório dele. Aí monta o escritório dele, depois admite um sócio, e aí, um belo dia, é que eu digo o seguinte, tem coisas na vida que você não controla. Tá? Eu digo assim, ó, João, ninguém sai de casa pensando em se envolver num acidente de trânsito. Ninguém pensa isso, ninguém programa. Mas você no trânsito, sem querer, involuntariamente, você pode se envolver num acidente. Você dando causa, outra pessoa dando causa. E esse acidente pode trazer consequências para você. E para o outro e para outra também. Às vezes, quer ver uma escolha que a pessoa pode fazer, que pode ser uma escolha ruim quando você está dirigindo no trânsito, é uma escolha péssima. É uma escolha péssima. É você se distrair com o celular, porque o celular tocou e você rapidamente desvia o olhar para olhar. Atender, já cria uma merda no trânsito. Pois, aí você pode se envolver no acidente. E esse acidente pode mudar a sua vida drasticamente. Com Severino, ele é abordado por bandidos. Na verdade, ele vai a um bar um dia à noite, no Rio Vermelho, onde ele mora. Um dia de sábado, né? Não, um dia de semana. É um dia de semana. Ele vai a um bar no Rio Vermelho, sai do escritório e resolve tomar um chopp para relaxar, e ele para o carro numa rua muito escura no Rio Vermelho, uma rua deserta. E vai a um bar, toma um chopp, encontra um colega dele, advogado, criminalista, Valdir, eles batem papo. Quando ele volta para pegar o carro, já próximo de meia-noite, a rua está mais escura ainda. E aí ele é abordado por bandidos. Bandidos o abordam, fecham o carro dele, não deixam que ele saia, e aí aponta para ele uma pistola, uma 765, manda que ele coloque as duas mãos no volante e olhe para frente e abra a mala do carro. Cara, essa é a parte do livro que deixa você com desejo. Parabéns, essa parte do livro deixa a pessoa com desejo de quero mais, né? Porque depois que ele sai dali, daquela situação de abrir a mala, enfim, vai para casa ainda se tremendo, né? Isso. Aí abre a garagem do prédio que ele morava, aí no Rio Vermelho ainda, né? Rio Vermelho, isso. E quando ele abre, o que ele vê no fundo do carro deixa ele sem na mala do carro. O que tem na mala do carro? Isso. O que colocar na mala do carro é que vai mudar a vida dele. E aí dá o desejo de você querer continuar lendo o livro. E a partir daí, sabe, João, o livro trata de poder, porque o poder embevece. O poder, ele embevece e também corrompe. Na verdade, claro que nem todas as pessoas com poder são corrompidas, mas o poder, ele de certa forma, traz uma sedução a algumas facilidades. Então o livro aborda ética, poder, corrupção e sedução, porque a sedução também permeia, e sedução em todos os sentidos. Você tem a sedução a máquina afetiva. Tá na mão, né? Se a máquina está na mão, quem está com a máquina na mão controla o resto. Exatamente. E quem tem poder, meu amigo? Bem interessante, sedução e morte. No judiciário. E como eu disse, ele aborda ética, poder, sedução. Existe toda uma trama, uma conspiração, crimes acontecem, e Severino vai se ver envolvido em situações bem complexas na vida dele, que ele tem que fazer escolhas o tempo todo. Ele tem que escolher entre ficar com a ética, entre ficar com o poder, ou entre sucumbir ao poder da sedução. Ele trava essa guerra interna o tempo todo. Então é uma guerra, ele se torna realmente um guerreiro, porque ele vai travar várias batalhas na vida dele. E você vê na capa do fundo tem uma Sofia, né? Sofia, ele conhece uma bela Sofia, uma cliente. Foram várias Sofias. Linda, maravilhosa. Ele se envolve com várias mulheres. A sedução permeia o poder. Para a vida tranquila dele. A vida dele dá uma guinada. Tentam matá-lo? A vida dele dá uma guinada, sabe, João? Mas é assim, a vida tem dessas coisas e tem imprevistos, sabe, João? Futuramente isso aqui vira um seriado. Este livro vira um grande seriado. Pois eu acredito que a gente tem que acreditar, né, naquilo que a gente faz, a gente realmente tem que acreditar. Eu levei um bom tempo da minha vida dedicado a este livro, foi um trabalho longínquo, tá? Foram cerca de 10 anos entre pesquisa e escrita, e elaboração, reelaboração, né? Foram 10 anos que eu levei para escrever esse livro. Então, claro que a gente foi feito com muito carinho, sabe? Porque atrás de cada capítulo tem uma mensagem, tá? Uma mensagem que faz você refletir sobre ética, poder e sedução, tá? E os limites
entre cada um deles. É mais ou menos isso. Por trás de cada capítulo tem uma mensagem e foi isso que eu procurei. Mas, João, e o João Gonzaga? Veja, a gente falou aqui de Severino, protagonista do livro, que se envolve com mulheres belas, com poder, conflitos éticos, sedução, trava guerra todo dia. E o artista João Gonzaga, esse artista consagrado, que o público conhece muito bem. Quais batalhas esse artista travou para chegar onde ele chegou e quais batalhas ainda continua travando? Pronto. Esse artista primeiro amou fazer o sertanejo, né? Parente do Severino, que se tornou advogado. Foi interessante fazer. E foi desafiador, porque eu já estava uns 10 anos, né? Sem atuar. Só cantando em pequenos eventos e tal. Eu venho de uma família de 10 irmãos. Sim. Meu pai marceneiro, lá da cidade de Cachoeira, Recôncavo Baiano. E minha mãe da ilha de Matarandiba. Uma poesia gigante nessa parte toda, né? Sim. Que me formou enquanto artista. De todos os meus irmãos, apenas eu estava antenado para a música na época, né? Todo mundo marceneiro. 7 homens, 3 mulheres. Mas minha mente estava focada em outra coisa. O som do serrote que meu pai fazia era o que me fazia entender uma melodia no som do serrote. Era um negócio que só a cabeça do artista mesmo que vai compreender isso. Meu pai tinha o timbre de Ataúfo Alves e ele não tinha noção do tamanho dele enquanto intérprete. Porque você sabe, aquela família de 10 filhos, onde o pai estava sendo responsável em alimentar todo mundo, não tinha tempo para isso e a gente não tinha amizade com ele, porque naquela época era uma distância nas relações, né? Sim, sim. Era aquela paternidade do temor. Exatamente. Então, pelo menos eu e os meus irmãos mais jovens, o penúltimo, né? E os 3 mais jovens, não tinha essa relação de amizade com ele, era a relação de temor. Então meu pai, quando começava a cantar, eu ficava de parte prestando atenção a ele cantar. Mas ele não sabia que eu estava admirando ele cantar. E eu não entendia o tamanho dele também. Quando me tornei homem, me tornei adulto, na compreensão artística, foi o que eu vim entender. Esse velho cantava igual a Ataúfo Alves. Se você põe Ataúfo Alves, você ouve meu pai cantando. E isso eu conversei com uma irmã minha, Mary, que canta muito também. Ela tem o timbre de Dalva de Oliveira. Ah, é? É família de artistas, de tem cantores. Tem o timbre de Dalva de Oliveira. No entanto, só eu mesmo que fui para a arte como profissional. Sempre cantei, sempre quis estar no palco. Em 1991, eu conheci um estilista chamado Ismael Soldan, de Velho de Brotas. E era um movimento artístico-cultural. E eu compus para esse movimento, onde tinha Márcio Vitor, aquela gente toda. Márcio Vitor ainda garoto. Márcio Vitor. E Ismael me colocou um chapéu gigantesco na cabeça. Aquele chapéu me deu uma liberdade grande, porque eu disse, esse cara sou eu, esse personagem sou eu. Era alguém do sertão, com uma calça boca de sino, que aquele chapéu remetia a essa coisa mesmo do sertanejo, que enfrentava o sol. E esse chapéu é a minha marca. Tem gente que se intriga com o meu chapéu, isso é ligado a alguma coisa, a algum movimento religioso, não tem nada a ver isso. O meu chapéu remete a uma pessoa do rural, a pessoa rural que tem aquele chapéu grande, que hoje eu remeto também às manifestações de praia, aos pescadores, porque eu canto muito Dorival Caymmi e eu gosto disso. Minha vestimenta muitas vezes é o pescador, mas sempre com esse chapéu grande, dourado, de palha, branco. Eu sempre gostei de chapéus. Tanto que quando eu lancei o DVD, eu gravei DVD, lancei em Angola, todo autoral na época. Legal. Em homenagem à minha mãe, a ilha de Matarandiba, a terra dela. E ela tem uma faixa na música, ela cantando, com as senhoras da comunidade que eu levei para o estúdio, enfim. Em Angola eu levei 4 chapéus diferentes. Um dourado, um branco, um de palha cru e um cheio de fitas. Eu tive que lançar o chapéu. Mais de 2.000 pessoas no Teatro Tivoli, teatro de arena, cantando o refrão da minha música. Aquilo para mim foi maravilhoso. Emocionante, eu sabia que as pessoas sabiam minha música lá. É emocionante, muito legal. É uma história gigante. E eu ainda jovem, os anos às vezes fogem da minha mente. Eu fiz muito trabalho com a Emília Biancardi, uma musicista, em 95. A Emília Biancardi, ela é musicista e pesquisadora musical.
ela tem pequenos instrumentos de percussão de várias regiões do mundo, sobretudo da África. Ela tem essa coleção de coisas. E ela me conheceu, gostou do meu timbre, me convidou para participar da Orquestra Popular da Bahia. Aí eu rodei a Bahia inteira com a Orquestra Popular. Aí conheci alguns estados, Brasília, fui para Pernambuco, fui para Ceará, com os projetos de Emília Biancardi. E depois entrei no Balé Folclórico da Bahia, fui cantor solista do folclórico, rodei o mundo com balé. Só não fui para a Oceania. Aliás, quais são os países da Oceania? Só não fui para a Oceania, mas rodei a África, Europa, Ásia, América, subi e desci várias vezes com o balé folclórico. E para mim foi muito importante tudo isso. E teve uma época que eu disse, olha, eu preciso parar um pouco para cuidar um pouco mais de mim, de minha espiritualidade também, minha vida, minhas coisas, porque era muito movimento de sobe e desce com arte. E nesse intervalo, eu acho que eu posso falar disso, tinha muita gente ligada a mim, de produção, de bastidores, que às vezes, não nesses projetos todos, que ganhavam meu dinheiro, ficavam com meu dinheiro. Né? Você trabalhava e eu estava interessado na arte, mas é necessário dinheiro. Claro que eu queria ter uma vida confortável e maravilhosa também, mas ganhar o dinheiro sozinho, não. Divida comigo, se é da minha arte, divida comigo, né? Lógico. Você trabalhar e o outro ficar com dinheiro, fica meio complicado. Eu participei de um né? projeto numa 100% escola, do dinheiro, ainda fosse dividido, como você disse, não é? Escola comunitária, a Escola Comunitária São Miguel, maravilhoso. Eu trabalhei por 18 anos nessa escola, Sim. Com crianças de 4 a 6 anos e montamos um espetáculo lindíssimo lá. Povo daqui, em 94. Primeiro espetáculo. Depois veio E Lá Vai o Trem, Donos da Terra, o primeiríssimo espetáculo que a gente levou para o teatro profissional, porque Elísio Lopes, ele é um dramaturgo maravilhoso, meu amigo, hoje escritor da Globo também, Elísio Lopes, levou a gente para o teatro profissional, e foi quando recebemos o convite, a indicação, melhor espetáculo, melhor direção. Sim. Eu disse, olha o que está acontecendo conosco. Um espetáculo com 54 crianças em cena e uns 40 adultos nos bastidores. Sim. 1 hora e 10 minutos de show. O povo se acabava de chorar. Melhor direção, João Gonzaga. Melhor espetáculo, Donos da Terra. Aí as coisas começaram a acontecer a partir dali. Foi que eu gravei DVD, eu rodei o mundo e tal. Aí sua vida se transformou. E eu estava muito interessado em fazer todas as coisas, e o artista João Gonzaga solo, o cantor solo, foi ficando para trás em relação a isso, né? Sim. Porque eu estava muito ocupado com tudo, e todo mundo muito animado com tudo que estava acontecendo, e cadê o João Gonzaga, o artista, o cantor? Ele tinha desaparecido um pouco. Então, quando eu vi todo mundo muito entusiasmado com tudo que eu fazia e ganhando os meus louros, eu disse, olha, eu vou ter que parar o negócio. Esse carro tá muito acelerado e a gasolina tá escapando por um lado que eu não consigo ver. Aí, como se diz aqui na Bahia, tem que dar um freio de arrumação, né? Aí eu dei um freio de arrumação, foi um stop geral, assim, de muitos anos que eu fiquei. E foi importante fazer isso, para eu reorganizar minha cabeça e entender que o artista João Gonzaga, o artista, cantor, compositor, precisava fazer o seu trabalho. Teve um amigo que disse assim a mim, rapaz, era para você estar rico hoje. Eu tô. Eu penso que a riqueza não é a financeira. Não. A riqueza é a realização do seu trabalho. Eu rodei o mundo cantando. Sim. Eu sou um cantor que tem... Eu sei o meu tamanho, nem para mais nem para menos. Eu sei o meu tamanho enquanto compositor, enquanto artista em cena, enquanto cantor. Nem para mais nem para menos. Eu sei o meu limite. Sabe a sua dimensão. E na minha dimensão, quando eu chego num lugar, eu quero fazer o meu melhor para emocionar os corações de quem vê o meu trabalho. E tem sido assim. Mas isso é importante, sabe, João? É o que eu digo sempre. Acima de tudo, você tem que acreditar em você. Né? Você tem que acreditar muito no seu potencial, você tem que acreditar em você. E você tem que fazer bem feito o que você faz. Seja lá o que for que você vai fazer, faça bem feito. Dê sempre o seu melhor, porque essa é a fórmula do sucesso. É dar o melhor em tudo que você faz. É essa entrega. E tem gente que, às vezes, você vê o momento do show, mas você não vê o bastidor do outro. Você não vê as lutas que ele travou para chegar ali. Né? Você vê o artista no seu ápice, que é o momento do show, é o ápice do artista. Mas a relação que ele teve para chegar naquele momento, né? As durezas que ele enfrentou, os desafios, as adversidades. Não, e desde criança, porque o apoio tem que vir de casa. Dia de domingo à noite, passava um programa na Rádio Educadora, chamado Música dos Mestres, era de música clássica. Sim. E um menino de 8, 10 anos tinha que estar na rua à noite jogando bola com seus amigos, era o meu hobby, jogar bola com a molecada. Mas quando começava o programa Música dos Mestres, eu corria para dentro de casa.
para escutar. Aquilo era o chamado. Mas um dos meus irmãos não gostava. Ouvindo música clássica, não pode. E eu não sei por que não podia ouvir música clássica. E às vezes eu tinha que escutar escondido. Quando ele chegava, eu desligava o rádio e disfarçava. Mas eu não podia. Numa casa onde tem 7 homens, não se pode ouvir música clássica. Era o que eu não conseguia entender porque não tinha podia. Tinha um certo preconceito, né? E todo mundo ouve música clássica. Eu falei para uns alunos ontem, no curso que eu dou de identidade musical. Você ouve música clássica sem você saber. Você liga lá a televisão, tá assistindo seu filme, tem uma música por trás. Se não tiver a música clássica, não tem emoção naquele filme. Exatamente. Se você ler com uma música de fundo, a história ganha uma vida, ganha outra vida. Porque a leitura ela te leva a lugares que são só seus. Isso. Os cenários são você que cria. Somente imagina mente cria o cenário, tudo, a cor da roupa, tudo, a pessoa, a cara do personagem. E se tem uma música clássica no fundo, quando você lê, isso ganha exatamente uma força muito maior. E a música é para isso. E não só a música clássica, a música ela vem acompanhada de vários elementos. O artista João Gonzaga em cena não é apenas um cantor. Quem já viu meu show, pequeno ou grande, sabe disso. É um personagem em cena o tempo todo. Eu sou uma pessoa da roça e, ao mesmo tempo, um pescador. Com meu chapéu grande e descalço. Você também canta descalço? Eu não consigo entender. Por que você canta descalço? Meu pé é um instrumento. Tem um tablado com areia que eu desenvolvo um som com meu pé no contratempo do que eu estou cantando. Sim. E aquilo é impressionante. Se eu calçar um sapato, eu não vou conseguir reproduzir esse som. Então pare de brigar com meu pé descalço, que não tem nada a ver com nada. Afinal de contas, seu pé, né? Você tem a liberdade. Porque eu preciso cantar, eu preciso pisar na terra ali e fazer meu som. É sua conexão com o universo. Quem não gosta de ficar descalço, né? Dentro de casa, mas você de sapato e meia, ninguém quer. Ninguém fica de sapato e meia dentro de casa. É mais gostoso ficar. Então, na hora que você está como intérprete do que é seu, descalço é melhor. E o meu descalço tem esse sentido também. É da liberdade e porque meu pé é instrumento. Mas bacana, João, como eu disse, e você é um artista completo porque você é cantor e ator. Isso são coisas que se completam. Quando você canta e você interpreta a música, dá outra emoção. Sabe, você transmite uma energia diferente. Quem só canta não contagia tanto quanto quem canta e interpreta. Porque você coloca sentimento naquilo que você faz. E o sentimento, essa emoção que emana de quem interpreta aquilo que está cantando, é contagiante. Eu tenho vários professores. Você tem? Tenho vários professores. Eu tenho vários atores que eu sempre vi em filmes e na TV, que eu observo o jeito como eles fazem com que aquele personagem deles seja verdade. E isso é importante. Sim. E além disso, atores que são cantores, que são meus professores também. Maria Bethânia, grande cantora. Ney Mato Grosso. Também um grande cantor, intérprete. Nana Caymmi. Os dois, todos eles são intérpretes. Quando Nana Caymmi abre a boca, eles interpretam aquilo que cantam. É um negócio que cantam. É para sentir. Maria Bethânia em cena é um... Maria Bethânia, ela canta com muita emoção. A gente sente a emoção na voz de Maria Bethânia. E eu peguei muita coisa com ela, porque eu sempre achei meu timbre parecido, e algumas pessoas dizem que meu timbre é parecido. E eu tive que me distanciar disso, porque teve uma época que eu tava... parecendo um cover de Maria Bethânia, as pessoas diziam, mas não era uma coisa natural de mim. O tempo me ajudou a entender que eu sou o João Gonzaga. Hoje eu sou um João Gonzaga, eu não sou Maria Bethânia, eu não sou Milton Nascimento, eu sou João Gonzaga. Eu consigo trazer o João Gonzaga para o palco quando eu estou interpretando a canção. Você pega as palavras com os dedos da mão e você solta ela com os pés e faz a pessoa sentir. Você abraça a pessoa com a música, com sua interpretação. É isso que eu tento fazer quando eu estou em cena. Como é que você imagina o João Gonzaga daqui a 5 anos? Olha, eu quero que minha neta, daqui a 5 anos, consiga dizer, poxa, vovô canta. E vovô, ele é esse cara aqui, gigante, de um coração gigante também, mas um intérprete.
Daqui a 5 anos, eu quero que minha música ainda esteja em evidência. Eu não sou um artista de estádio. Eu digo que sou hipócrita se eu disser isso. Eu não sou um artista de estádio. Vou fechar... Não. Eu sou um artista de teatro. De 150 pessoas, de 200, de 300 pessoas, 400 pessoas. Eu sou um artista que precisa de luz, de silêncio, de cenografia. Sim. E o intérprete precisa disso. É porque luz, o estilo da sua música, cenografia. Eu sou um artista que vai para o público, e o público às vezes fica assombrado, porque não sabe como pegar aquilo que é novo, né? Eu tô no palco, de repente eu vou para a plateia, e as pessoas, algumas recebem, outras ficam assombradas, porque é novo. Sim. O artista sair do palco e ir lá na plateia. Eu faço isso. E tem um detalhe que acontece comigo. Quando eu saio do palco, acabou o João Gonzaga. Aí agora é quem? Eu sou um agora Joãozinho simples da comunidade de Fazenda Coutos, onde eu fui criado, onde eu cresci, fui criado, me tornei homem. Eu fico com uma vergonha, Wadi, que eu não consigo entender. Pode ser gigantesco no palco, mas quando termina, eu não consigo falar com as pessoas nos bastidores, que eu fico com vergonha. Por quê? Eu não sei. Desliga. O João Gonzaga desliga. Aí eu viro um João simples. Você é tímido? Bastante. Sério? Como é que você lida com a timidez para se transformar nesse gigante que é o João Gonzaga artista? Sempre quando vou fazer uma apresentação, dá uma caruara, uma tremedeira, que é comum. Mas a gente respira. Frio na barriga? Tudo isso. Respira e aí vai. Também quando vai, tem aquela coisa. Se você está no palco, ou você arrebenta ou você se arrebenta. É verdade, não tem meio termo. Então se você já está lá, faça o seu melhor. Se jogue, Aí né? eu fico cego. Eu não enxergo nada. Eu só enxergo o que tem de cenografia, o que tem para mim fazer ali. Depois que termina, o que foi que eu fiz? Claro que eu sei o que eu fiz. Mas dá vergonha depois. Então, quando eu vejo grandes artistas assim que estão nos bastidores, que as pessoas vão lá para tomar entrevista e tirar foto e tal, e muito elogio, os artistas ficam envergonhados, muitos ficam. Mas é isso que dá, porque você é um ser humano comum. Exato. E às vezes as pessoas não sabem o limite do elogio e do abraço. Vem naquela coisa querendo colocar você num lugar onde você não onde você não se, naquele momento você não se enxerga, você não se vê. Você é pequeno. Então tirar uma foto com você, sorrir, elogiar no tamanho certo, tá bom. Mas quando a pessoa vem, aí assusta. E eu acho que esses artistas grandes devem sentir a mesma coisa. Sem dúvida, porque Jô Soares, Jô Soares, genial, Jô Soares, artista fantástico, né? O saudoso Jô Soares, ele, com toda aquela experiência, ele dizia que toda vez que ele ia entrar no palco, ele sentia um frio na barriga. E era esse frio na barriga que o motivava. É como você disse, você sente o frio na barriga, você sente medo de entrar no palco, você sente medo de encarar um novo público, aquela plateia que está ali. Será que eu vou me sair bem? Todas essas certezas bem, mas você entrou, aí agora é como você disse, ou você... Como é? Você disse, ou você arrebenta... Ou se arrebenta. Ou se arrebenta. Né? Ou se arrebenta ou se arrebenta. Não tem meio termo. No lançamento do seu livro aconteceu uma coisa impressionante. Eu estava lá nos bastidores, super nervoso. Primeiro que pra gente chegar aqui no lançamento, no prédio embaixo, né? Sim. O carro quebrou. No auditório, meu filho, o carro quebrou, o pneu furou, foi uma loucura, chovendo, uma loucura. E o cenário atrasado, tudo atrasado. Mas a gente conseguiu montar. Só que eu vim já como personagem do sertão. Eu vim como um parente do Severino, né? Sim. Alguém de lá. Já veio caracterizado. Vim caracterizado. E aí entrei já no público, o coração acelerado. Quando eu falei a primeira frase, que eu olhei para as pessoas, aí eu disse: o senhor está vestido diferente de todo mundo? Por quê? E na verdade quem estava vestido diferente era o meu personagem, né? Aí quebrou o gelo. Eu disse: agora eu vou. Eu já falei a primeira frase, agora eu vou. Então eu procurei dizer o texto com minhas palavras da forma que eu lembrava. E consegui dizer. Né? Conseguiu. Não, você foi magistral. E aí eu levei o personagem com um dos seus convidados para a mesa no cenário lá. E aí interagi com ele, com a carta. Foi interessante aquilo. E depois esse mesmo personagem... O sertanejo que já estava em mim, né? Já estava incorporado. Palco, já estava incorporado, foi pro palco o personagem e eu consegui fazer o show
Mas foi fantástico, foi realmente, foi muito elogiado, foi aclamado, a sua participação foi aclamada e foi um grande diferencial no lançamento. Agora, João, você disse uma coisa que eu achei muito interessante, você disse que o livro, a leitura, te leva a mundos diferentes, a sensações diferentes, porque você cria o cenário. E é verdade, porque diferente de um filme que você assiste, você vê o cenário pronto. No livro você imagina o cenário, você cria. E mais, no livro você consegue sentir o cheiro do perfume, porque a descrição do perfume você consegue sentir. Você consegue sentir o gosto da comida. Você consegue sentir a batida do coração de um personagem quando ela acelera. Então, o livro ele te traz uma experiência sensorial também. E pessoal, essa é a diferença. Né? E pessoal, porque cada uma pessoa que lê, ela vai ver o mesmo cenário, mas ela vê do jeito dela, ela criou. Ah, porque a cortina vermelha abriu e lá embaixo estava o mar e uma pessoa solitária. Que cortina vermelha era a minha? É diferente da sua. Qual é o cenário que eu vi o mar? É diferente do seu. Não é? Exatamente. É bem diferente, é bem pessoal de cada um. O livro, eu já li, doutor Wadi, eu já li Augusto Cury, de começar de manhã. E assim, finalzinho da tarde, eu tô lendo ainda aqui, tava deitado lendo, eu disse, deixa eu parar para comer alguma coisa, porque a leitura, ela empolga. Eu sempre disse, eu sou um apaixonado pela escrita. Eu acho a escrita uma das coisas mais magníficas, porque a escrita faz você bate a língua baseado no que tá, aquele código escrito, impressionante. Isso é um milagre, a escrita é um milagre. É verdade. A escrita, você falar, uma criança aprender a falar, isso é impressionante. Você vê, a escrita para nós aqui é um livro em português maravilhoso, pra gente. Sim. Mas o mundo inteiro não vai ler a nossa língua portuguesa, é uma das línguas mais complexas, né? É, verdade. Português uma língua muito complexa. É uma das línguas mais complexas. Então, é um privilégio para a gente ler português, entender português. Mas é um código que é nosso, brasileiro. Sim. Aí tem o português de Portugal, tem o português de Angola, de Moçambique, e tem o inglês de tudo que é canto do mundo, e tem as outras línguas de outros sinais e as línguas de sinais. As línguas têm variações, né? Tem variações. A comunicação é um negócio fantástico. Que é fantástico, é um milagre. A comunicação é um milagre. Você vê que o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Né? O espanhol da Argentina é diferente do espanhol da Espanha. Tá? O inglês dos Estados Unidos é um pouco diferente do inglês britânico. Do britânico. Então, você vê que a língua traz essas variações. Né? Toda a língua, dentro do mesmo país, você tem o regionalismo. Aqui na Bahia nós temos expressões regionais diferentes do gaúcho. O gaúcho já tem outras expressões. O paulista tem outras expressões. O carioca tem outras expressões. Vê que o regionalismo também acontece, essa variação na linguagem. Como em São Paulo, que o R está mais puxado para o americanizado, né? Exatamente. A letra R. Mas na essência o que importa é que você compreenda o que o outro disse. E a comunicação flui dessa forma. O que nós temos que deixa a nossa língua portuguesa mais leve por causa da influência dos índios, né? Que a gente traz esse R, porta, entrada. Já o português de Portugal é mais diferente. As pessoas falam, às vezes escondem os vogais das palavras, né? Exato. Palavras. A gente é palavras. Os cariocas, palavras. Fazem uma contração. As vogais meio que desaparecem. E isso, pra gente ficou claro esse português, porque da influência indígena. Foi o que eu... E você é professor de formação, de curso superior, Não, né? eu sou um autodidata. Na minha época de escola, muitos filhos, pai pobre, marceneiro, minha mãe dona de casa, 10 filhos para dar comida, e mais os primos e os meninos da rua, e mesmo assim criado com muita abundância. Eu sempre disse, na minha casa nunca faltou. Se algum de nós disser que passou fome algum dia, isso é mentira. Meu pai era um homem guerreiro, feirante também, de São Joaquim. Ele comprava em São Joaquim para vender no Engenho Velho de Brotas, onde eu nasci e fui criado. Mas era comida para nós todos, para os colegas da rua e para os primos que moravam com a gente. Eram 14 pessoas dentro de casa. 10 irmãos, meu pai e minha mãe e 2 primos. 14 pessoas. Então,
Eu não fui para a faculdade, nenhum de nós mais jovens. Depois de um tempo, alguns começaram a fazer, tem algumas irmãs em formação, outras formadas, mas eu não ingressei em faculdade nenhuma, eu fui autodidata, porque eu sempre tive no palco, mas eu acreditava que já era o suficiente. Mas é necessário você ter um canudo. Sim. Porque quando você não tem um canudo, a porta não abre muitas vezes. Mas, para mim, o mais importante que o canudo é o conhecimento. E você tem conhecimento. Eu tenho. Você tem uma cultura geral muito boa. Tenho muito conhecimento. Você tem uma cultura geral muito boa. E assim, eu não sou um estudante de escola, dessa escola, essa escola que é comum, dessa academia comum. Eu venho de outra academia, porque eu estou lendo o tempo todo. Eu me informo o tempo todo. Eu sou crítico de tudo o tempo todo. Eu estou sempre ligado a tudo o tempo todo. Eu estou na formação da arte o tempo todo. A arte é uma formação em andamento sempre. Então eu estou nisso. Eu vivo a arte. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Olha, uma vez eu fui para a Escola de Belas Artes. Existe arte porque diz que a vida a vida por si só não basta. Eu fui meio ignorante em relação a isso também. Eu estava na Escola de Belas Artes, eram 2 anos, um curso de extensão da UFBA para arte plástica. Na primeira semana que eu cheguei, a professora falando das cores, que você mistura o azul com o amarelo, é óbvio que vai ficar verde. Essas coisinhas. E depois um material de papietagem que era feito. A minha papietagem era superior da professora. Porque a papietagem dela era com cola branca, que é muito caro, e com tecido. A minha papietagem era papel cortado, com goma, com vinagre, que ficava super duro. E eu tenho material na escola que eu trabalhei, que eu fiquei 18 anos como arte educador, autodidata. Sim. Fui arte educador na escola infantil por 18 anos. Tem material que eu construí de papietagem que está lá vivo até o dia de hoje. Isso. Mas eu saí de lá o que é papietagem? Porque muita gente não sabe. Papietagem é você cortar jornal e você construir uma caneca dessa ou uma jarra de papel que vai endurecer. Eu fazia cabeças de boi, com chifre, boi, fazia flores, árvores gigantes, estátuas, tudo, dinossauros gigantes. Muita coisa eu fazia com papietagem. E era uma papietagem dura, de você esmurrar e não quebrar. Sim. Era feita com goma, essa goma branca, com vinagre para endurecer. Aí eu ensinei isso lá na faculdade. A professora observou e os alunos começaram a fazer. Eu perdi a paciência depois e saí, eu não fui mais não. Minha formação eu só fiz até o 2º grau e parei ali. Mas como eu te falei, você tem uma cultura geral fantástica, João. Você é um autodidata com louvor. Mas falar em papietagem, eu fiz uma viagem a Natal e visitei uma feira de arte e eu vi uma escultura feita em papietagem. Era um gato, mas era um gato fantástico, num realismo perfeito. Era uma obra de arte maravilhosa e eu comprei. E trouxe para Salvador. Até hoje tenho esse gato feito em papietagem. Olha que tem muito tempo que eu comprei. Até hoje eu tenho. Mas uma obra de arte fantástica. Mas, João, falando ainda do artista João Gonzaga, quais lutas você travou? O que você define como tendo sido uma fase mais difícil da sua vida? Uma fase difícil da minha vida é quando a gente acredita que, pelo fato da arte e ser da Bahia, porque aqui na Bahia tem um detalhe muito importante. As pessoas dizem que o baiano não estreia, não nasce, né? Estreia. Né? E é uma coisa impressionante. Tanto isso da papietagem e de outras artes no contexto geral, é uma coisa que já está em nós, sobretudo no Nordeste, mais precisamente eu digo da Bahia em Salvador, tem muito artista. Mas aqui na Bahia há uma coisa que é muito complexa. Porque a maioria da arte, não discriminando crença de ninguém, a maioria dos movimentos artístico-culturais estão envolvidos com religião, sobretudo de matriz africana. Sim. E quando você não é partícipe de algum movimento desse, você vai ficando meio que de fora. E aí tem as leis de incentivo que muitas vezes colaboram muito mais com essas portas que, por exemplo, você vai apoiar um projeto, mas o projeto tem um pé dentro da raiz da cultura religiosa africana, dos terreiros e tal.
E os outros projetos que não fazem parte disso ficam de fora. Porque é uma lei que apoia isso, e eu acho interessante. Mas tem que apoiar os outros. Então, como eu não faço parte desse movimento, muitas vezes eu fiquei de fora. Porque eu preferi ficar de fora. Eu nunca tive interesse em envolver. A Bahia confunde. Religião é uma coisa, arte é outra. Sim, a arte... Aqui na Bahia há um sincretismo que é só da Bahia, que é o sincretismo religioso, que ele pegou a arte e jogou dentro. Então a maioria dos movimentos artísticos culturais da Bahia tem um pé dentro da religião. Então eu fiquei muito decepcionado com isso. Porque eu acredito que eu poderia também hoje não ser um Milton Nascimento, mas ser um João Gonzaga dentro do meu tamanho. Mas eu fui muitas vezes forçado a colocar um pé também dentro daquilo que não é para mim, que eu disse, eu não faço parte disso. E algumas pessoas dizerem, se você não colocar o pé aqui, seu material não vai engrenar. Então deixa no meu tamanho. Entendi. Tá lindo assim. Entendi. É por isso que eu digo que eu tenho sucesso, porque eu não preciso ser maior do que eu sou. Eu sei o meu tamanho, eu sei o meu público, eu sei aonde eu entro, sem precisar misturar a arte com a religião. Você já teve algum projeto seu financiado pela Lei Rouanet? Nunca. Nunca? Também nunca escrevi, agora que tem alguns amigos tentando escrever. Tá, mas você percebe que o que eu vejo? A Lei Rouanet, ela devia abraçar. Você não devia batalhar para você chegar. A Lei Rouanet devia abraçar os artistas que estão começando, os artistas que efetivamente precisam, que precisam de ajuda. Porque é aquela história, você tem aquele que precisa de um pontapé inicial, precisa de um empurrão para chegar, e você tem aquele que já chegou no topo. É isso que eu falo. Eles poderiam fazer uma triagem dentro das comunidades. Dentro do país inteiro, nas comunidades do país inteiro, tem muita gente boa no meu bairro, tem muita gente boa em Fazenda Coutos. Muitos artistas bons em Fazenda Coutos, lá na periferia. Não só lá, mas deveria haver uma triagem assim, ó, deixa eu ver, cadê os olheiros que vão atrás dos artistas que estão escondidos? Para financiar, artistas que valem a pena. Mas não, aí pega uma dinheirama e dá pro artista que já é lá nomeado. Aí dá pro outro, pro outro e pro outro. Então eu penso que essas leis, não vou me meter, que já é também uma questão política, né? É uma lei que deveria se eu tenho direito a isso, eu deveria ter acesso. E todas as pessoas que precisam, e eu já tentei, artistas nas comunidades que precisam, na verdade. Já tentei e não consegui. Agora eu tenho um amigo que escreve projetos, por sinal eu estava falando com ele antes da gente começar a gravação aqui, de um e-mail que eu recebi, de um projeto tal, para ver a possibilidade de escrever, para eu criar uma ideia que está aqui na minha cabeça de fazer um show diferente, nunca visto, que já está aqui na minha cabeça, de novo. Mas é o diferente que... Quero que isso atrai. aconteça. É o diferente atrai. Você tem que pensar diferente, aquele famoso pensar fora da caixa. Aí você vê como a viagem que a mente faz quando você absorve a leitura, né? Eu sempre gostei disso. Quando você lê, ele traz sensações que são incríveis. Verdade. Tem cheiros que são únicos seus. Você pode ler um livro que tem um perfume. Por exemplo, aqui no seu livro tem uma parte que fala, eu marquei pra gente, vou ler já. Você fala de um perfume, você sente o cheiro do perfume, mas você sente diferente de mim. Isso. Você entende? Como eu falei da cortina, enfim, abriu. A cortina minha é diferente da sua. Olha só esse pedaço aqui do livro, eu vou ler aqui rapidinho. É aqui o capítulo 10, ó. Pouco tempo depois da chegada de Severino ao escritório, o interfone tocou. Ó, a gente consegue entender e ver o interfone tocando, né? Ó. Severino ajeitou a gravata, respirou fundo e atendeu. Consegue perceber a cena? E você monta, exatamente. Doutor, sua nova cliente chegou. Pode mandar entrar, Margarida. Aí você imagina que Margarida vai entrar, o doutor está sentado lá. Como é a mesa do doutor? É diferente dessa. Na minha cabeça eu pensei de uma forma. Você pensou de outra. Cada leitor pensa de uma forma, né? Lógico. Aí vem. A porta do escritório se abriu suavemente e Margarida guiou Sofia até a cadeira de espaldar alto, posicionada bem no centro da mesa. Imagine. Antes mesmo de vê-la, Severino sentiu a presença dela, olha só que interessante, pelo perfume que se espalhou pelo ambiente. Um aroma inebriante e sofisticado. Você imagina. Você consegue sentir? Eu sinto. Você sente outro perfume, olha só. A fragrância era hipnotizante, uma mistura envolvente de jasmim e baunilha,
equilibrada pelo frescor cítrico do limão siciliano. Mas o que realmente lhe conferia um caráter marcante era o fundo amadeirado de patchouli e sândalo, um rastro sensual e provocante feito para deixar lembranças. É impressionante, cara, quando você tá empolgado, envolvido com a leitura, que vem essas nuances de cheiro, de espaços, de dimensões, de lugares, de pessoas. De repente, o cabelo dela tinha uma presilha dourada, mas caía metade pelo ombro para frente, um pouco para trás. A leitura tem isso. Na verdade, o livro você consegue sentir sabores, cheiros, né? Essa é a sensação que o livro transmite para cada leitor. E como você disse, cada leitor tem uma percepção diferente do outro. Você consegue imaginar o seu perfume. E é o que deixa a leitura sofisticada e gostosa. É quando você tem na escrita sensações como essas que tem aqui. Cheiro, espaço, sabores. Parabéns. Mas é isso. João, a sua música. Agora eu queria, sabe o quê? Vou fazer um desafio para você. Na lapela, cante um pedacinho de uma música que você goste e que represente o artista João Gonzaga. Tem uma música de Chico César chamada Estado de Poesia. E eu disse, se ele não tivesse feito essa música, eu faria. Diga lá. Uma das músicas mais lindas do mundo que eu já ouvi. É Estado de Poesia de Chico César. Assim... Para viver em estado de poesia, me entranharia todo o sertão de você. Para ganhar a vida que eu vivia, de cigania antes de te conhecer, de enganos livres. Como é que esquece ali? Eu esqueci a letra da música, cara. Eu disse, não sei fazer pequeno. Esqueci a letra da música. Mas, Estado de Poesia. Foi a timidez que baixou aí. Talvez tenha sido incorporar. Isso. Se você não incorporou, o João Gonzaga artista. Foi muito rápido, Adi. Você pediu muito rápido. O desafio foi na lata e você não esperava. Na verdade, Estado de Poesia de Chico César. Você não esperava. Essa música, linda. Mas é uma bela música, Mas... esse nosso Brasil é cheio e repleto de grandes artistas. E a Bahia, então, né? A Bahia é um cenário de grandes artistas. Você citou aí Bethânia, nós temos tantos outros, Gilberto Gil e tantos outros. Você quer ver um cara que eu acho que é um grande guerreiro também e admiro porque eu sei a luta dele e as batalhas que ele trava. É um cara que veio de baixo e chegou no topo. Márcio Vitor. Márcio Vitor, para mim, é um grande artista. Ele lutou muitas lutas e continua lutando. É um cara humano fantástico. É um cara que eu gosto e admiro e respeito muito o Márcio Vitor. Olha, Márcio Vitor era meu vizinho. Eu morava no Engenho Velho de Brotas, de frente para a casa da avó dele. E quando tinha os ensaios do Bloco Badawi, era o bloco afro que tinha no Engenho Velho de Brotas, e Márcio Vitor dançava pequeno lá. Tanto que tem uma música no meu DVD chamada... como é que esquece o nome da música? Enfim, eu falo da minha infância. Sim. E nessa música eu falo de Márcio Vitor também. Sim. Nessa música, é impressionante. E uma coisa que foi bom lembrar, tinha a Semana da Abolição no Engenho Velho de Brotas. E no Largo do Engenho Velho, cantavam Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano. O camarim era o quarto da minha mãe. Que legal. O Largo estava aqui, meu pai tinha barraca que vendia feijão, e na casa da minha mãe, que era no baixo assim, primeira casa, era o camarim desse pessoal, e eu não tinha noção disso na época. Pois é, tá vendo? E você convivia com essa galera toda, essa turma toda. E Márcio Vitor, ele é gigante. Márcio Vitor foi marcador de quadrilha, eu compus pra quadrilha Rá-Tim-Bum de Márcio Vitor na época, em 1990, 91, e depois ele ganhou o mundo cantando nesse estilo do pagode, que é interessante. E gravou com Caetano também, percussão, ele gravou com Caetano. E muito amigo de Preta Gil, né? Nós perdemos Preta Gil recentemente, muito amigo de Preta Gil. É uma grande perda, uma grande artista, né? Bastante também. Era uma grande artista, Preta Gil também, sem dúvida nenhuma. Mas como eu disse, a Bahia é um celeiro de grandes artistas, de grandes nomes. Você tem artistas na arte cênica, na canção brasileira, você tem na literatura, nós temos grandes escritores também. A Bahia é um celeiro realmente de grandes personalidades. Você vê, tem compositores que estão no meu repertório. Eu estou com um show agora chamado Recôncavo.
Tem compositores no meu repertório que são Roberto Mendes e Jorge Portugal. Então pouca gente sabe que eles compunham, né? Então tem músicas impressionantes deles no meu repertório. Esse que eu vou falar não é baiano, mas é um dos melhores do Brasil, o paraibano, baixinho, Chico César. As músicas desse cara são de uma sofisticação Chico César, gigantesca. Tem que ouvir mais Chico César. Ele é um dos novos agora, assim, por assim dizer. Não novo na idade, mas no cenário em relação aos outros todos. Chico César vem tentando também, né, ganhar espaço nacional e mundial, e ganhou no tempo dele. E é um cara gigantesco, um paraibano gigantesco, Chico César. A voz, o que ele compõe. Ele tem um disco que foi o primeiro, chamado Aos Vivos, que é impressionante. E dali ele começou a criar outras coisas. Agora, falando do João Gonzaga, o João Gonzaga gravou o DVD em 2009, lançou em Angola. Todo autoral. Foi em homenagem à minha mãe, o disco Matarandiba. Ele tá no YouTube também. Bate lá, Matarandiba. Vai aparecer o disco tá inteiro. onde o seu... Tá no YouTube. Qual é o canal? Diga aí o canal. É o canal Sala Acústica, tudo junto. Sala Acústica. Sala Acústica. Agora não tem o último A. Salac, com K. Com acento no U. Sala Acústica. Sala Acústica. Salac Ústica, com acento no U. Sala Acústica. Tá, então com K. Com K. Legal. Mas se bater lá, João Gonzaga Matarandiba, aparece também. Aparece também, João Gonzaga. É melhor, é mais fácil procurar João Gonzaga Massarandiba. Matarandiba. Matarandiba é o quê? Uma ilha pequena aqui da Baía de Todos os Santos. Ela é separada, mais perto de Salinas. E minha mãe é de lá, dessa ilha. Aí meu pai do Recôncavo, de lá de Cachoeira, o que é que eu quero? Eu sou um cara do Recôncavo, né? Eu nasci com esse tempero do Recôncavo. Então essa música me interessa, o meu chapéu, o samba me interessa, porque eu sou dessa região também. É da regionalidade, você vibra a regionalidade. Isso realmente é interessante. Agora, João, a gente estava falando de histórias de superação, de lutas, se trava diariamente. Sabe qual é uma coisa que eu observo? Todo mundo que chegou ao topo, se você observar, e os grandes artistas, os grandes nomes que hoje estão aí no cenário nacional, são pessoas que também tinham contra si um prognóstico ruim, porque vieram de famílias pobres, mas o que eu observo é o seguinte, você não vê nenhum deles se lamentar, muito pelo contrário, eles muitas vezes não falam do passado e seguem a vida deles e vão em frente vivendo arte. Quer ver uma cara que eu respeito muito pela história, pela arte e pelo ser humano? Roberto Carlos. E por que eu admiro Roberto Carlos? Porque você imagina, isso está na biografia dele, uma obra fantástica, a biografia de Roberto Carlos, a biografia autorizada, e ele conta o acidente que ele sofreu quando ele tinha 6 anos de idade. Então você imagina um menino pobre, que aos 6 anos de idade é vítima de um acidente, o trem passa por cima da perna dele, num evento, ele estava numa festa da cidade, quando acontece uma fatalidade e ele cai e o trem está vindo e a perna dele fica no trilho e o trem passa por cima da perna dele e para em cima da perna dele. Inclusive ele fica preso embaixo do trem, tem que se tirar o trem para poder tirá-lo de lá e levá-lo às pressas para um hospital e ele tem uma perna amputada. Você imagina uma criança que aos 6 anos começa a andar de muleta. É claro que ela vai sofrer estigma, mas ele não se sentiu diminuído, João Gonzaga. Ele não se sentiu diminuído. E é um assunto que ele não fala. É um assunto que ele não fala. O que ele fez? Ele optou por não falar. Ele colocou, acho que perna mecânica quando ele tinha 14, 16 anos, fez já na adolescência, quando ele coloca, mas ele andou de muleta uma parte da vida dele. Tem uma música que ele fez, que é uma canção que ele fez, que eu não sabia, que ele fala, o paletó de linho branco, sujo de sangue, foi a pessoa que deu socorro a ele, que o pegou, quando retirou ele debaixo do trem, colocou no próprio carro, ele sangrando muito, para levá-lo para o hospital. Mas você observa que ele não fala sobre isso. Tem outra música dele, outra canção que também é sobre o acidente, e eu não sabia até ler a obra, a biografia dele, que é uma canção que ele fala, tem traumas que a gente só sabe depois que cresce, ou depois que crescer. Meu pai um dia me falou que eu
Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele esqueceu de dizer, tipo, que a vida tem traumas que você só vai entender depois que crescer. É mais ou menos assim. É lógico que isso causou nele um trauma, porque causa, quer queira, quer não, Com certeza, é a perda de uma perna, a perda de um membro, mas ele optou por não falar. E ele seguiu em frente e se tornou esse gigante que ele é. Até hoje é o rei da música popular brasileira, continua com o reinado, o único, porque você vê que quantos artistas fizeram sucesso, passaram e desapareceram nesse meio tempo. E ele tá continua o reinado dele, sabe? É um cara que tem muita fé, ele tem muita fé em Deus, é um cara muito religioso, e é um cara que tem fé em Deus e tem fé nele mesmo. E você veja que ele nunca se vitimou, ele nunca falou do acidente, ele evita falar. Isso está publicado na biografia dele, mas você vê que é um assunto que para ele é proibido se tocar. E eu acho que é isso interessante. Você entendeu, João Gonzaga? O que faz a diferença é essa, é você acreditar no seu potencial. O seu ponto de partida não define aonde você vai chegar. É a sua fé, é a sua crença. Eu digo crença em Deus, porque eu também sou religioso, e crença em você mesmo, na sua história, na sua vida, na sua trajetória, e vai em frente. É isso que define o seu futuro. Essa é uma escolha boa, porque a vida tem escolhas que são escolhas boas, não é verdade? O que eu digo? Deus me deu o dom do canto, e isso é dele, né? Ele me deu, então isso para mim é um presente. Eu vou me silenciar com isso? Eu não posso, né? Eu tenho que cantar. Sim. Eu preciso cantar. Eu cheguei a dizer assim, ó, eu quero cantar nos palcos do mundo. E cantei nos palcos do mundo. Pois é. E o Jornal à Tarde, na época, quando Gilberto Gil estava fazendo show na Concha, sim, eu saí no caderno 2, na capa, na página inteira. E Gilberto Gil saiu desse tamanho, olha que honra. A jornalista me deu, eu disse, não é possível, era para Gilberto Gil estar ali, não eu. Então, eu tive que parar uma época por conta dessa pressão toda, das pessoas querendo meu dinheiro, enfim. E eu retornei no final do ano retrasado. Então as coisas estão começando a acontecer. Por isso que eu disse que eu não vou ser um Milton Nascimento, mas eu quero ser João Gonzaga. Eu sou João Gonzaga. Você é João Gonzaga. Sou João Gonzaga e vou continuar trabalhando, porque essa é a minha profissão, a música, a arte, o palco é minha profissão, e é nesse caminho que eu vou seguir trabalhando. Que bom, João. Que bom, mas olha que papo agradável. Meu amigo João, foi muito bom conversar com você. Conversei hoje aqui com João Gonzaga, um grande artista, cantor e ator baiano, grande nome, sem dúvida nenhuma, e além de tudo, uma figura humana extraordinária. Muito obrigado, João, por você ter participado do nosso podcast. Deixa que você faça as suas considerações finais aí para o nosso público. Eu que agradeço, para mim foi uma honra gigante, primeiro conhecer você, com esse carisma maravilhoso que você tem. O livro também, a história do livro é muito impressionante. E é só o começo. A gente pretende fazer muita coisa juntos ainda. De repente, nas próximas feiras literárias que tiver, levar o personagem, fazer meu show também. E incrementar e colaborar muito mais com a escrita para o mundo, junto com o meu canto e a minha arte. É isso aí, João. É isso aí. Você, sem dúvida nenhuma, é um talento preciosíssimo para a nossa Bahia. A você que nos acompanha, meu muito obrigado e até a próxima.